meus irmãos, Deus os abençoe no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É sempre uma grande honra e um grande privilégio que Deus nos dá de nos juntarmos ao redor da palavra. Hoje eu quero meditar em alguns parágrafos da mensagem, provando sua palavra a respeito do grande evento que ocorreu aqui nos nossos dias, do casamento do Cordeiro, as bodas. Veja, quando o nosso Eliezer, o anjo de Malaquias 4, juntou a cabeça com o corpo, de acordo com a profecia. A Bíblia fala em Efésios capítulo 1, verso 10, que Deus reuniria em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra, aqui no tempo do fim. Quando o tempo acabasse, quando o tempo não seria mais. Então Deus agora seria um com sua igreja, de acordo com São João 17, quando Jesus Cristo orou: Pai, eu oro para que sejam um como nós somos um. Veja, nós não estamos na ceia das bodas, e sim nas bodas do Cordeiro. Para isso ser feito, seria necessário a vinda do Filho do Homem, de acordo com a profecia. Tinha que haver um ministério para ligar a cabeça com o corpo. Foi por isso que o apóstolo São Paulo chamou esse mistério de o grande mistério, Cristo e a igreja, sendo Cristo a cabeça, sendo Cristo a parte masculina e nós a parte feminina. Nós estamos representados nas santas mulheres como Sara, Rebeca, Ruth, Tamar, Betseba. Cada uma dessas mulheres estava representando o mistério da igreja aqui no tempo do fim, incluindo Esther, evidentemente, a rainha Esther, que casou com o rei Assuero no 10º mês, no 7º ano. Então, todas essas coisas estão aqui para abrir nosso entendimento sobre a obra que Deus deixou para esse tempo específico. Quando Jesus vem, em Mateus 25, ele vem para um casamento. Veja, ele não pôde fazer isso durante as 7 eras, porque o seu corpo, a noiva, o tabernáculo, ainda não estava pronto. Mas quando terminou a obra intercessora, ele então comparece perante o tribunal celestial de Apocalipse 5. Ele se levanta do santuário celeste e vem então para passar pelas provas, para saber se ele era então o genuíno parente redentor, de acordo com as leis, o Goel, que pudesse então executar a obra da redenção e pudesse recuperar o título que Adão havia perdido lá em Gênesis. Quando Adão deu crédito à mentira de Satanás, ele desprendeu-se, ele caiu, a cabeça saiu do lugar e tudo abaixo dele caiu. E quando ele caiu, ele perdeu o direito à vida eterna. Ele perdeu automaticamente o poder de controlar, de governar, mas o mais importante, ele perdeu o poder para criar. Veja, Deus o comissionou para multiplicar-se, encher, povoar a terra através de Eva, como foi através de Maria, quando o anjo veio a ela, e o anjo então vivificou a promessa em seu ventre, vivificou a semente, a palavra falada, e ela concebeu. Da mesma forma, Eva nunca seria chamada de Eva, ela seria chamada de Senhora Adão, porquanto ela estaria conectada, seria uma só carne com Adão, e Adão então poderia reproduzir-se através de sua esposa e traria filhos, veja, na semelhança dele, na imagem da palavra, porque Adão era uma semente original, não foi Adão que foi enganado, foi Eva que foi enganada. Hoje não é Jesus que é enganado, o segundo Adão, é ela, a igreja, ela que se deixa enredar-se com credos, dogmas, com interpretações humanas, com fábulas, com histórias, e por conseguinte o produto é um crente denominacional chamado de igreja. A verdadeira noiva não é mais igreja, ela é a senhora eleita, ela carrega o nome dele, ela é da mesma linhagem, ela carrega o mesmo sangue em sua corrente sanguínea. Então,
Temos o grande exemplo de Rebeca na Bíblia. Quando ela se levanta e sai da casa do seu pai, ela vem montada nos mesmos camelos que ela deu água há tempos atrás. Quando ela encontrou Eliezer lá na fonte de água, e ela capta o mistério que Eliezer não lhe tinha revelado, mas ela captou pelo Espírito, que ela deveria baixar-se e dar água para os camelos. Então, os mesmos camelos que ela deu água, esses mesmos camelos a trouxeram ao encontro de Isaac. E ali estava Eliezer, o servo, o eunuco, o mordomo-mor de tudo que Abraão tinha. Veja, um tipo exatamente de Eliaquim, um tipo de Cristo, o mordomo-mor da casa do seu pai, que Deus colocou sobre ele a chave no seu ombro, tudo que ele abrisse seria aberto, o que ele fechava seria fechado. Esse é o tipo perfeito de Cristo. Por isso a verdadeira igreja também carrega essa chave depois da ressurreição de Jesus. Quando Pedro, que tinha a chave, abriu a porta aos judeus, abriu a porta aos samaritanos e abriu a porta aos gentios em Atos capítulo 10, na casa de Cornélio. Então temos essa grande leitura em Gênesis capítulo 24, a partir do versículo 58, quando Rebeca sai da casa do seu pai e ela é abençoada pela sua família. Veja, Eliezer levou a roupa para ela, para a família. Eliezer deu presentes, dons, mas para Rebeca ele deu a roupa. E chamaram Rebeca e disseram-lhe: irás tu com este varão? Ela respondeu: irei. Veja, ela estava decidida. Então despediram Rebeca, sua irmã, e a sua casa, e o servo de Abraão e os seus varões. E abençoaram Rebeca e disseram-lhe: ó nossa irmã, sejas tu em milhares de milhares, e que a tua semente possua a porta dos seus aborrecedores. Essa era a mesma promessa que Abraão tinha, por conseguinte Isaac também tinha. E Rebeca se levantou com as suas moças, e subiram sobre os camelos e seguiram o varão. E tomou aquele servo a Rebeca e partiu. O servo Eliezer, no caso. Ora, Isaac vinha do caminho do poço de Laai-Roi, porque habitava na terra do sul. Então veja, aqui está um grande mistério escondido nessa história. Rebeca encontra Isaac no caminho, no meio do caminho, um tipo da verdadeira igreja, que encontra Jesus no meio do caminho. Veja, Isaac saíra a orar no campo sobre a tarde. Veja, foi no tempo do entardecer que Isaac encontrou Rebeca, no tipo perfeito do tempo da tarde hoje, quando a verdadeira igreja encontrará Jesus Cristo. No entardecer, haveria luz no tempo da tarde. Veja, Isaac saíra a orar no campo sobre a tarde, e levantou os olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Veja, Rebeca também levantou os olhos. Veja, olhai para cima, de onde vem a nossa redenção, disse Jesus. Rebeca também levantou os olhos e viu Isaac, e lançou-se do camelo e disse ao servo, Eliezer: quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: este é o meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. Agora veja, aquele Isaac que ela estava encontrando no meio do caminho, foi o mesmo Isaac que Abraão levou ao Monte Moriá, quando Isaac carregou nas suas costas o lenho, o madeiro, sobre o qual ele seria imolado. Veja, um tipo de Jesus Cristo que carregou a própria cruz, aonde ele seria crucificado. Isaac, então, é um tipo de Cristo. E Rebeca encontra ele no meio do caminho, e aqui temos uma coisa muito importante. A partir desse instante, nós não veremos mais o mensageiro, nós não veremos mais o servo. Ele sai de cena e fica apenas Isaac e Rebeca. Quando Mombrana apontou para nós aquela constelação de 7 anjos, formando a cabeça com a peruca branca de nosso Senhor Jesus Cristo, e o profeta disse que ali estava Jesus de pé, 1963, então ele apresenta para nós, e aquilo é Mateus 25, e ele clama: aí vem o esposo, a revelação de sua vinda, a cabeça descendo. Veja, e é ele
o servo, que diz, aquele lá é o mesmo que morreu no Calvário. Ele faz essa ligação para ligar a cabeça com o corpo e sai de cena. Veja, então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. E Isaque trouxe-a para a tenda de sua mãe, Sara, e tomou Rebeca e foi-lhe por mulher, ou seja, casou com ela e amou-a. Assim Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Eliezer fez a ligação, sai de cena. O mesmo acontece com o nosso Eliezer aqui no tempo do fim. Olha a mensagem provando sua palavra, parágrafo 236, para esclarecer esse assunto. Agora lembre-se, não era Jesus aquele que conversava com Abraão lá, que podia discernir os pensamentos na mente de Sara atrás dele. Esse não era Jesus. Ele ainda não tinha nascido, mas era um homem em carne humana que Abraão chamou de Elohim, o grande e todo-poderoso. Mostrando, e Jesus disse, como foi no dia de Sodoma, agora observe, nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem, quando o Filho do Homem se revelar, não mais como uma igreja. Essa é a grande verdade nessa hora. Nós temos que perder esse espírito de igreja, de igrejismo. Nós não somos a igreja. Igrejas são denominacionais, nós somos a noiva. Já não mais a noiva é chamada, veja, naquele dia o Filho do Homem se revelará. Para quê? Para ligar a igreja à cabeça, unir o casamento da noiva. Veja, o casamento da noiva, o chamado do noivo virá diretamente através disso, quando o Filho do Homem descer e vier em carne humana para unir os dois. Veja, a igreja tem que ser a palavra, e ele é a palavra, e os dois se unem. Para isso ser feito, será necessária a manifestação da revelação do Filho do Homem, não um clérigo. Você está vendo o que eu quero dizer? Veja, o Filho do Homem, Jesus Cristo, que descerá em carne humana entre nós e tomará sua palavra, ou tornará sua palavra tão real, que unirá a igreja e ele como sendo um, a noiva, e então ela irá para o lar, para a ceia das bodas. Veja, porque as bodas do Cordeiro chegaram, mas o arrebatamento é ir para a ceia das bodas, quando a palavra aqui se une com a pessoa e os dois se tornam um. Então o que isso faz? Manifesta o Filho do Homem novamente, não os teólogos da igreja, o Filho do Homem. A palavra e a igreja se tornam um. Seja o que for que o Filho do Homem tenha feito, ele era a palavra, a igreja faz a mesma coisa. Então, por isso nós vimos o principado sobre os seus ombros, ombro é corpo, do corpo sai a semente, e a igreja recebe a palavra em seu ventre. O Espírito Santo vem sobre a palavra e faz isso acontecer. Então dá lugar a Jesus outra vez em carne humana, formado dentro do ventre da igreja. E nós iremos embora para a ceia das bodas, porque agora ele desce do céu como título de propriedade. Aquilo que Adão perdeu, o poder de criar. Então a palavra é pregada. E Jesus disse, minhas ovelhas ouvirão minha voz. Isso dá então o poder para ser feito filho de Deus. Veja, eram os filhos da carne, mas pelo poder da palavra, a palavra criadora, o haja, a igreja tem aparecido nesse último dia, porque o segundo Adão, Jesus Cristo, desceu em carne humana. O mesmo Deus que foi Abraão e transformou Sara em Abraão e trouxe Isaac. Esse mesmo Deus tem vindo aqui no tempo do fim. Meu irmão e minha irmã, deixe aí o seu comentário. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus.